Olá, olá, você que vai fazer Banco do Brasil. Redação Banco do Brasil. Esse é o suplício. E é isso que atormenta a cabeça do cara que vai fazer a prova do Banco do Brasil daqui a pouquinho. Legal? Daqui a pouquinho, falta muito pouco. E ele está pensando, preciso tirar no mínimo 7 na redação. Essa é a marca da guilhotina. Quer dizer, abaixo de 7, cortam-se as cabeças e o crachá vai sair voando pela janela. Não interessa quanto você estudou, o que você fez, não importa nada disso. Você precisa, essencialmente, isso é o ponto número 1 para quem vai fazer a prova do Banco do Brasil, é a degola. Você tem que tirar mais do que 7. Então, a pergunta que você tem que fazer com o prof é: como é que eu faço para tirar mais do que 7? Ou seja, se afastar da área da degola e não correr o risco, não é? Você precisa treinar a redação. E como é que você treina a redação? Entrando no meu WhatsApp, perguntando para o prof que eu vou mostrar para você como é que você faz para entrar, participar do meu grupo de correção de redação, que eu tenho lá um Classroom com todo o material do Banco do Brasil e eu vou corrigir as redações conforme os critérios lá do Banco do Brasil, que são esses que eu vou mostrar aqui para você. Então, só vamos aprender a fazer redação. Bota na sua cabecinha isso, eu falo isso há 30 anos para alunos de ensino médio, pré-vestibular, concurso público. A gente só aprende a fazer redação fazendo redação. Eu sou o professor Ricardo Russo. O meu negócio é produção textual, redação, gramática. Sou professor de língua portuguesa, jornalismo. Trabalho hoje em graduação. Hoje não, há 13 anos que eu trabalho com alunos do jornalismo e do direito. E o meu barato é a produção textual. Então, escrever, sobretudo escrever. E esse barato aí da redação em concurso público, da redação em vestibulares, Enem. Trabalhei 10 anos no Enem corrigindo a redação do Enem. Portanto, a minha expertise é essa. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para você uma coisa. Ó, em primeiro lugar, quando eu corrijo a redação lá no Classroom, eu vou colocar temas que podem cair, evidentemente, né? Temas que podem aparecer na prova, e aí a gente vai corrigir de acordo com esses critérios que estão aqui. Ó. Eu explico um por um lá no Classroom, você tem um materialzinho sobre isso, explicando detalhadamente cada um deles, né? Adequação ao tema proposto, isso cai tudo que é prova, não é só vocês ganham não, tá? Adequação ao tipo de texto solicitado, que é uma dissertação argumentativa. Então tem que ter a estrutura da dissertação argumentativa. O emprego apropriado de mecanismos de coesão. É isso que nós vamos ver agora. Eu vou dar um presentinho para você, então fica ligado. Eu vou olhar esse aspecto aqui, a letra C. Não diz qual o peso de cada um, então a gente vai imaginar que sejam o mesmo peso. Capacidade de selecionar, organizar, relacionar. Isso aí, ó. Isso aí eles estão bebendo na fonte do Enem. O Enem que usa esses verbinhos aí, ó. Selecionar, organizar, relacionar, já beberam na fonte do Enem. Isso é a questão da argumentação, ou seja, a nota da argumentação vai ser dada de acordo com esses critériozinhos aqui. Ó. Como é que você seleciona elementos, organiza, relaciona, pleno domínio da modalidade da escrita, aí é a gramática, né? Ou seja, ortografia, morfologia, sintaxe, aí entra toda a parafernália da gramática, legal? Vírgula e tal, que é o último item, né? Então, toda a parafernália da gramática. Então, o que é que se faz? A gente pega os critérios aqui e vai estabelecendo o que é, depois tem que dar nota um por um, é o que eu faço lá no Classroom, né? Um por um. Quando, se precisar entrar com recurso administrativo, é importante porque o recurso administrativo vai ter que entrar em cada um desses itens aqui, onde o aluno teve a sua nota subestimada. Então ele precisa conhecer as regrinhas do jogo. É isso que eu ensino o aluno que trabalha comigo a conhecer as regrinhas do jogo. Legal? Bom, vamos lá. Além disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar então a coesão. Você está ligado, sentadinho aí, bonitinho, puxou uma bolachinha, puxou um chocolatinho, um copinho d'água, 10, 15 minutinhos, jogo rápido, eu vou ajudar você a conseguir uma nota muito bacana na coesão textual, que pode ser decisivo. E a coesão, como eu vou mostrar para você aqui, é diferente da argumentação, porque a coesão está ou não está no texto. É a mesma coisa que a gramática. A gramática ou tem crase ou não tem crase. Então são critérios objetivos, tem de estar no texto. Então a gente, quando começa a produzir uma redação, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção do aluno é: vamos começar pelo começo. Como assim? Por aquilo que é objetivo, tem que estar na superfície do texto. E o que é mais complexo, a gente deixa para o final. Então aquele aluno que já está trabalhando comigo correção há bastante tempo, a gente já entrou no outro estágio, que é a questão da argumentação, que é uma boa argumentação, mas isso é o último estágio. O aluno ansioso, ele quer aprender tudo ao mesmo tempo. Não, é uma escadinha, por isso que você precisa trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses intensivo comigo, produzindo redação, quebrando a cabeça, mandando o WhatsApp, como é que eu construo esse parágrafo? Eu atendo direto pelo WhatsApp, então esse é o meu
trabalho, um trabalho que eu adoro fazer. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu trouxe uma redaçãozinha aqui de um aluno do Enem, exatamente um exemplo de um aluno do Enem, porque ela é bem emblemática e vai nos ajudar, sim, sem dúvida alguma, vai nos ajudar a gente avaliar a questão da coesão. O meu objetivo aqui qual é? É que você atinja a nota, vou botar telinha cheia para você olhar bonitinho, é que você atinja a nota máxima no item coesão textual. É assim que a gente vai trabalhando a redação. Ó. Vamos conseguir a nota máxima na coesão? Conseguimos? Tá, agora a gente vai para o próximo passo. O que a gente faz para diminuir os erros de gramática? Legal? Ah, o aluno está errando crase. Então, olha só, o que ele está errando na crase? Ah, ele está errando, ele está colocando crase na frente de verbo. Ô, cara, então você não vai mais botar crase na frente de verbo, não. Está botando crase na frente de substantivo masculino. Opa, na frente de substantivo masculino você não pode botar crase, não. A gente vai resolvendo os problemas conforme eles vão se apresentando, de modo a diminuir os erros de gramática. Legal? Então, olha só como é que é feito. É um trabalho que vai sendo feito aos poucos. Então não adianta você, eu vou fazer uma redação para ver qual é que é. Não adianta uma redação. Você tem que ter uma sequência. Legal? Bota na sua cabecinha isso é investimento. Qualquer concurso que hoje traz redação, os critérios são esses aí. Se você souber fazer para um, sabe fazer para todos. Gente, conhecimento a gente não perde. Não adianta você ficar fazendo correção de textos nos grandes sistemas, porque são professores diferentes que vão corrigir. Ele não tem a sequência dos seus problemas. Eu mesmo corrijo, eu não terceirizo isso, e eu vou dar a sequência, o caminho das pedras. Logo, os resultados são muito mais rápidos. Então você está perdendo tempo por quê? Está esperando o quê? Entra no meu WhatsApp e pergunta como é que funciona isso. Eu já mando você diretaço para o nosso Classroom, pelo link, e você já sai fazendo as redações que tem lá, uns 10 temas para você escolher. São 4 redações que você pode fazer para o Classroom. Legal? Vamos lá então, tá preparado aí? Deixa eu ampliar um pouquinho mais esse texto para você enxergar melhor aqui, ó. Então, me acompanha aqui, olha só. Estou no dia da prova, bem entendido? Estou no dia da prova, sou avaliador lá da Sesgan Rio, legal? E aí, meus queridinhos, eu vou fazer o seguinte, eu vou examinar a redação e eu tenho lá 100 redações para corrigir por dia. É vida de corretor, não é fácil, meu querido. Então, vai lá. Eu vou examinar a questão da coesão textual. Primeiro olhar, presta atenção. Primeiro olhar que o avaliador faz olha como eles estão bebendo na fonte do Enem, é como a gente faz no Enem, legal? Eu tenho que observar se você tem elementos coesivos, né, de relação lógica. Dentro de cada parágrafo tem que ter pelo menos um, presta atenção, isso é mecânico então, hein? Olha só o que eu estou dizendo para você, é mecânico, não tem que viajar, é mecânico, ou tá lá ou não tá. Então você tem que oferecer isso para o avaliador. Pensa que a correção de redação é o que eu tenho de oferecer para o avaliador? O que eu tenho que fazer para o avaliador? Para carinhar os olhinhos do avaliador. Lembra que a sua vida, o seu crachá depende daquela criatura lá que vai corrigir 100 por dia. Então você tem que esfregar na cara dele que você sabe quais são esses elementos aqui, os intraparágrafos e os entreparágrafos, ou seja, o que liga os parágrafos e o que está dentro do parágrafo. Então, já de cara, eu olhei que o cara tem um por isso ali, você está vendo? Ó, por isso é um nexo conclusivo, funciona como elemento intraparágrafo, está dentro do parágrafo, já vi que tem ali, ó, já sei que esse candidato, olha só como é que pensa o avaliador, esse candidato sabe o que é coesão textual, ele se liga nisso. Como é que começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento? Em primeiro lugar, primeiramente, legal? Você bota lá, inicialmente, né? Você pode botar a princípio, né? A princípio, né? É o começo da conversa. E o meu olhar vai procurar aquele elemento ali, ligando, portanto, os parágrafos. Bom, você vai ver que tem o dessa forma lá embaixo, ó. Então já tem um intraparágrafo nesse segundo parágrafo, primeiro de desenvolvimento, segunda redação. Aí, em segundo lugar, olha que banal, gente, mas é só isso, eu posso botar em primeiro lugar, em segundo lugar, todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai fazer isso, mas você não vai perder ponto não, o cara vai olhar, vai ver. O que é que ele tem de perceber o avaliador? Se tem ou não tem um elemento coesivo. Tendo elemento coesivo, está satisfeito o que o edital está pedindo, né? Então ali você tem o dessa forma, depois em segundo lugar, aí você tem um portanto, que é finalizando o parágrafo. Olha como ele sempre finaliza o parágrafo, gente, com o nexo conclusivo. Olha que barbadinho isso aqui, ó. Você está vendo? Então, o parágrafo ele funciona dessa maneira também. Ele funciona com começo, meio e fim.
Então você pode ver lá que o segundo parágrafo começa com: primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Muito bem. Você está vendo que isso é um tópico frasal, é uma frasezinha de 1,5 linha, ó, é um período de 1,5 linha, curtinho, que anuncia o que vai ser abordado ao longo do parágrafo. É assim que a gente faz o parágrafo, isso conta. Você lembra daquele critério de avaliação que fala da estrutura de um texto? A estrutura de um texto dissertativo argumentativo pressupõe que você saiba produzir um parágrafo. Olha como esse parágrafo está redondinho. Ele começa com aquilo que a gente chama de tópico frasal, que é essa frasezinha inicial. O que ele vai abordar aqui, né? Que o acesso aos meios de comunicação ocorre de maneira precoce. Agora, o que ele tem que fazer? Defender essa ideia, porque isso é a argumentação. E aí ele vai finalizar, ó, dessa forma, e ele usa esses elementos conclusivos, fechando o parágrafo. Ele fez a mesma coisa na introdução com por isso. Para não repetir o nexo conclusivo, ele botou dessa forma. Legal? Então isso é importante também você dar o seu arsenal aqui, né, de sinonímia, né, de sinônimos. Ó. No outro parágrafo apareceu portanto, você está vendo? Vendo? Ó, e lá embaixo eu não assinalei, na penúltima linha, feito isso, ó, que faz uma ligação também. Legal? Então você está vendo que já de imediato o avaliador vai levar em consideração que esse candidato aqui, ele conhece, sabe o que são os nexos, sabe o que são os elementos de relação lógica ou os elementos que a gente chama, né, no Enem chamava assim, intraparágrafos e entre parágrafos. Esse é o primeiro passo. Se isso aqui não tiver lá, você já não vai concorrer, evidentemente, à nota máxima nesse item. Então é mecânico. Legal? Aí você vai me perguntar assim, onde é que eu posso ver onde tem esses elementos, essas palavrinhas que fazem ligação? Bom, cara, a internet está cheia. Tem um monte de tabelinha, é o que mais tem. Eu tenho pavor de tabelinha. Eu não sou professor de tabelinha, mas tabelinha é o que mais tem. Se você quer recorrer à tabelinha, vai lá. Aqui eu mostrei os nexos conclusivos, né? Para você ver que ele usa variadamente os nexos conclusivos. Vamos nos debruçar um pouquinho mais no texto dele. Bom, se você fizer isso, metade do nosso problema está resolvido. Agora, eu vou aprofundar um pouquinho mais a questão da coesão. Essa redação é uma redação de 2018, de um aluno que tirou nota 1000 no Enem, então ela é emblemática, por isso que eu escolhi essa redação, ela é emblemática nos elementos, coesivos, legal? Por isso que eu estou trazendo aqui para você, viu? É um presentinho com carinho do prof. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Você está vendo que o cara escreve períodos curtinhos, ó, telegráfico, 2 linhas, 3 linhas no máximo, coloca um ponto, respira, você não vai errar a pontuação, você vai ser mais claro e objetivo, o texto fica mais facilmente lido, ou seja, é mais fluente, tudo fica mais fácil. Legal? Bom, outra coisa, aproveitando o ensejo, olha só. Professor, no Banco do Brasil, Sesgan Hill, tem que trazer um repertório, porque isso aqui é Enem. Enem o cara traz um repertório que não está nos textos de apoio. Então ele trouxe uma série americana e a partir dessa série americana ele vai abrir uma discussão. É isso que nós chamamos de repertório. Ora, eu preciso fazer isso em prova de concurso público? Não está no edital. Você precisa argumentar. Tem gente decorando repertórios aí. Isso aí dá conta da argumentação, não é coesão, né? É argumentação, legal? Em um dos seus episódios, ele vai fazer um pequeno relato do filme para fazer o contexto. É apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, olha como ele está preocupado com a coesão, porque agora ele vai transpor a questão da ficção e vai ligar por esse elemento coesivo. Você está entendendo o que é a coesão? Está entendendo? Não distante da ficção, então agora ele vai trazer, portanto, qual é o assunto que está sendo tratado. Nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Ponto. Você viu? Período curtinho, gente. Ponto. Por isso, torna-se necessário debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Olha só como isso é importante. Qual é o assunto que está sendo tratado, ou estava sendo tratado em 2018, um assunto bem bacana, que é a manipulação do comportamento do usuário, não é? Esses elementos todos que estavam na frase temática, ele trouxe aqui no finalzinho, o debate, a manipulação comportamental do usuário. E quando o avaliador, examina isso aqui, vai ver, ele trouxe os elementos que estavam na frase temática. O que significa dizer que ele entendeu e interpretou corretamente. Isso aqui é o que a gente vai chamar de adequação ao tema proposto, que é o primeiro item aí de qualquer banca, legal?
O que é essa adequação ao tema proposto? É saber se o cidadão interpretou. Então, a redação é uma questão também interpretativa, né? Se interpretou corretamente a frase temática, a proposta de redação. Você está vendo? Ó, o que mais aqui eu tenho que chamar a atenção agora? Eu quero que você observe que na segunda linha aparece um que e na terceira linha aparece um outro que. Um dispositivo que atua, um dispositivo o qual atua. Esse que é um pronomezinho relativo, vou dar nome e sobrenome para a criatura, tá? É um pronomezinho relativo, não vamos nos assustar com o nome, tem gente que já está assim arrepiado, não, meu Deus, ele vai começar a falar essas coisas de pronome. É um pronomezinho relativo que sempre retoma a palavrinha que vem antes, no caso, o substantivo ali, ó. Então, olha de novo, ó, um dispositivo o qual atua. Olha como esse que retoma a palavra dispositivo, né? Isso é um pronome relativo, então isso também dá conta da coesão textual. E a mesma coisa vai acontecer no que tem bem abaixo na terceira linha. Então, uma boa avaliação não é, vai observar também, de coesão, vai observar o uso, o emprego desses pronomes aí. São pronomes relativos, o que deixa mais complexo o texto, deixa a sintaxe mais complexa e mostra que eu tenho diante de mim um produtor textual que tem um conhecimento de pronomes relativos. Então, ele está além da média, né? Ou seja, já vamos formando opinião. O avaliador, quando ele lê a introdução dessa redação, ele já sabe que ele está observando aqui um candidato que está no grupo dos 8, entre 8 e 10 pontos, legal? Ou 80, 100 pontos, se você preferir. Quer dizer, seguramente saiu da zona de degola. A gente já vê claramente isso na introdução. Um bom avaliador já vai pelo faro, né, gente? Olha, esse cara usou elementos coesivos, trouxe aqui a frase temática já na introdução, parágrafo bem construído, período com uma linha e meia, 2 linhas, 3 linhas no máximo, texto claro, sem infrações à norma culta. Isso aqui é uma redação que está brigando lá pelo 9. É isso, ó, ou 10, né? No caso, tirou 1000. Nota máxima, legal? Primeiramente, em primeiro lugar, a princípio, qualquer coisa, mas tem que ter ali, pô. É notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE no ano de 2011, né, eu acho que é 2011, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam, de novo pronome relativo, ó, que apresentava idade igual ou superior a 10 anos, nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece, isso o quê? O que é isso? Isso é anafórico. O que é isso, prof? Anafórico significa dizer que está ligado o isso é um pronomezinho que está ligado ao que vem antes. Ó. Isso acontece porque isso o quê? Isso que ele disse antes. Então isso é um pronome demonstrativo que mostra que ele domina os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, então ele está jogando com um arsenal de pronomes também. Coesão textual. Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que, olha de novo que, necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação que memoriza cada passo, que agora já virou queísmo, não tem que demais. Que esse jovem diz, dá para traçar um perfil de interesse dele. E assim, olha outro nexo aí, dessa maneira, assim, dessa forma, também um nexo conclusivo, ó, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar. Tem muito que aí, legal? Então, ele usou bastante, poderia enxugar e tal, mas isso não chega a descontar pontos em absoluto, legal? Você está entendendo o que é coesão? Então, eu tenho uso de pronomes, eu tenho aquele pronome demonstrativo, isso, esse, essa, que retoma antecedentes, eu tenho intraparágrafos, entre parágrafos. Essa redação vai conseguir uma nota máxima no item coesão textual, que é o que a gente quer. Legal? Vamos ver o segundo parágrafo de desenvolvimento, como é que ele trabalha isso aqui, olha lá. Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha. Olha lá, bem curtinha a frase, né? E agora ele vai explicar. Como assim perde sua capacidade de escolha? Conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo agora, Goffman, Irving Goffman, agora de novo ele está procurando repertório. Você não precisa se preocupar com isso no Banco do Brasil. É possível entender que o que ocorre na internet, que induz, olha o que de novo? Um indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito, que preceito? O tal remete ao antecedente, elemento coesivo. Ó. Tal preceito afirma que, outro que, agora é uma conjunção integrante, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado.
Então agora ele está justamente argumentando essa tese inicial que ele afirmou aqui, né, que é a perda da capacidade de escolha. Ora, que elementos ele trouxe para provar isso? Aí ele traz um repertório que você não precisa, vou insistir, você não precisa fazer isso no Enem, e logo após desenvolve esse repertório e explica. Então está tudo muito certinho. Né? Bom, na conclusão, ele vai usar de novo alguns pronomes, como que, e vai repetir de novo isso que a gente acabou de ver. Mas o que é importante você observar? O uso, o emprego de pronomes, o uso de intraparágrafos e entre parágrafos. E tudo isso está na superfície do texto, que é o que é mais legal. Significa dizer que isso tem de aparecer. Prof, se eu fizer isso, se você fizer isso, está concorrendo à nota máxima no item coesão textual. E é assim que a gente constrói a redação, né? Subindo degrau por degrau. Então a gente resolve o problema da coesão, aí a gente vai tentar resolver o problema dos desvios gramaticais, aí a gente vai resolver o outro probleminha e outro probleminha, e uma coisa de cada vez. Mas para isso, meu querido, você precisa treinar a redação. Então, em primeiro lugar, dá um joinha aí. Ajuda o prof. Inscreva-se no canal aí, pelo amor de Deus, por favor, dá um joinha. Ô, prof, legal, faça uma pergunta. Prof, tal coisa, e como é que funciona a coesão? Ah, prof, eu queria trabalhar a redação, quero que o professor corrija a minha redação. Eu faço isso, com todo amor e carinho. Há 30 anos que faço isso, queridão. Então entra no meu WhatsApp, que aí eu te jogo lá. Você vai ver que vale a pena a relação custo-benefício, o valor é baixinho, baixinho, baixinho para ajudar você, você vai produzir texto e isso é conhecimento. Conhecimento a gente investe, conhecimento a gente não perde, tá ligado? Vamos lá? Tamo junto!